Nós vamos visitar o capítulo 3 do livro de Atos. Capítulo 3 do livro de Atos. E vamos terminar no capítulo 4, porque vamos falar do milagre e das suas consequências. Então, do verso 1 até 11, nós vamos encontrar aí o milagre. Aleluia. Lucas recorre a um milagre mais expressivo para ilustrar o verso 43 do capítulo 2, que diz assim: e perseveravam, 42, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Então, havendo ele resumido no capítulo 2 o assunto dos milagres, dos sinais que iam acontecendo, então, no capítulo 3, ele optou por dar uma ilustração desse milagre. Amém. E aqui nós encontramos o milagre exatamente que aconteceu com Pedro e João. Amém. A Bíblia diz o seguinte no verso 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração. Amém. Para os judeus, o tempo começava-se a contar a partir das 6 horas. Nós temos 0 horas, começamos a contar das 0. Mas os judeus começavam a contar das 6 horas. Amém. A primeira hora eram 6 às 7. A terceira hora era 9. A sexta hora eram 12. A nona hora, às 15. E assim sucessivamente. Amém. Portanto, o tempo deles começam a contar na manhã. Amém. Por isso é importante nós sabermos isso para não fazermos confusão. A hora sexta, a hora nona, a hora não sei o que, a hora não sei o que, a gente começa a falar, ora, o que está a dizer? Então, o que está a dizer é exatamente isso. A hora nona, a hora da oração, significa que eram às 15, amém? Que as pessoas se concentravam no templo para oração. Agora, aqui a Bíblia diz que Pedro e João subiram juntos ao templo a essa hora. Eu posso duvidar se eles iriam ao templo a essa hora para irem orar ou iam ao templo porque o Espírito Santo os havia conduzido dessa maneira. Amém? Porque aquela hora da oração era uma hora que ficava cheio no templo. Então pode ser que o Espírito Santo os tenha conduzido para o templo porque queria fazer alguma coisa naquele momento e diante dos olhos de todos. Amém? 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Dias levantavam esse homem de nascença e iam lhe pôr na porta do templo, chamada Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas, pois a sua sobrevivência dependia das esmolas que as pessoas davam a ele. E quando ele vê Pedro e João, ele também os pede esmola. Ele pediu a eles esmola. Só que aí é onde vem a diferença. Aleluia. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aleluia. Pedro e João, quando viu esse homem pedindo esmola, eles dizem: olha para nós. E ele, com muita expectativa, ele olha para eles, esperando receber alguma coisa deles. Aleluia. Porque era para isso que lhe deixavam naquela porta. Amém. Para ele receber alguma coisa das pessoas. Pedro e João diz: olha para nós.
E ele olha para eles. Aleluia. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Aleluia. Pedro não tinha ouro nem prata. Muitas vezes nós julgamos que só podemos ajudar as pessoas quando tivermos dinheiro, quando tivermos ouro, quando tivermos prata. Aleluia. Começamos a sonhar assim: vamos ajudar as pessoas quando nós tivermos. Mas Pedro e João usaram aquilo que eles tinham. Tinham certeza que tinham o nome de Jesus. Tinham certeza que tinham as promessas de Jesus. Aleluia. E eles disseram: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele Jesus que disse em João 14, verso 12 até 14, diz que se crerdes, obras maiores do que estas vós fareis. Aleluia. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eles sabiam que nós temos o nome de Jesus. Aleluia. Em Romanos 8, 17, 18, a Bíblia diz: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém. Herdeiro de Deus. O que significa isto? Às vezes nós não pensamos nisto, na grandeza dessas palavras. Nós somos herdeiros de Deus. Tudo aquilo que pertence a Deus nos pertence a nós por herança. Aleluia. E não só, somos co-herdeiros com Cristo. Significa que tudo aquilo que Deus deu a Cristo nos deu. É nosso. Aleluia. Então Pedro e João tinham essa certeza de que eles eram detentores de uma grande riqueza. Não tinham ouro e prata que é deste mundo, mas eles tinham muito mais do que isso. Tinham o nome de Jesus. Aleluia. Que podiam usar para fazer qualquer coisa. Então, em nome de Jesus, levanta-te e anda. É importante que nós saibamos quem somos. É importante que nós saibamos o que temos. Aleluia. Porque este poder é disponível para todos nós. A Bíblia diz que se crerdes, em Marcos 16, verso 17 e 18, diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Então, se nós cremos, os sinais nos seguirão. Precisamos de perceber isto. E nós somos detentores deste poder de Deus. Nós podemos transformar vidas de pessoas. Nós podemos influenciar pessoas, sociedade, comunidade. Podemos influenciar. Só que muitas vezes nós nos diminuímos muito. Pensamos que só o dinheiro faz alguma coisa. Andamos atrás só do dinheiro. Pensamos só no dinheiro. Para ajudar alguém, pensamos no dinheiro. Aleluia. Mas eu estou a dizer, pense naquilo que você tem. O nome de Jesus. Aleluia. Está na tua boca. Creia nisso. Use esse nome. Para fazer coisas grandes. Amém? Ok, 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. Aleluia. Aquele coxo, quando ouviu as palavras, em nome de Jesus, levanta-te e anda, ele acreditou que podia levantar e andar de fato. E Pedro, o que ele faz? Estende-lhe a mão e levanta-o. Aleluia. Amém. Dá-lhe um impulso para que ele se levantasse. A fé daquele homem, que não perguntou a si mesmo: mas eu estou assim desde nascença, nunca andei, agora está dizendo levanta e anda, eu vou andar mesmo. Porque muitas vezes são essas interrogações que fazemos que são consubstanciadas em incredulidade. Onde nós temos que questionar: será que isto que está acontecendo comigo
comigo desde que eu nasci. Agora vai passar sobre esta oração que fizeram. Crê na palavra de Deus. Aquele coxo acreditou. Aleluia. E porque acreditou, se levantou e andou. Acabou. Muitas vezes nós não levantamos. Por quê? Porque vamos querer investigar muita coisa. Mas será que eu mesmo posso andar? Você pode. Porque o Senhor disse, anda. Quando Jesus disse para Pedro, vem sobre as águas, o que Pedro fez? Desceu do barco. Aleluia. Sabendo que ia pisar as águas. Desceu do barco. Em obediência à palavra que Jesus havia falado. Qual é a nossa dificuldade? Também de ouvirmos e obedecermos a palavra do Senhor. Quando Ele diz, venha e anda, eu preciso descer e andar. Aleluia. Levanta-te e anda, eu preciso levantar e andar. Simplesmente. Nós corremos, levantamos um histórico muito complicado. Porque os médicos já disseram isso, porque não sei o que, porque não sei quanto, porque não sei o que, e ficamos assim como estamos. Ficamos com os nossos problemas. Amém? É assunto de nós refletirmos, pensarmos por que os milagres não chegam a nós. O que está impedindo que o milagre não aconteça na minha vida? O que está impedindo que haja transformação em minha vida? Aleluia. Saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo de fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Aleluia. Amém. O milagre já havia acontecido. Naquele momento era o momento de adorar a Deus, de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor. A multidão olhava para ele. Mas é este mesmo que estava ali na porta. É este que eu vi sentado ali. Que está a andar, está a saltar, está a gritar. É ele mesmo. Aleluia. Estavam todos pasmados, admirados daquilo que estava acontecendo. E aproximaram-se de Pedro e João. Aleluia. E porque se aproximaram de Pedro e João, alguma coisa aconteceu. Amém? A pregação de Pedro. Pedro começou a pregar a partir daquele milagre que havia acontecido. No verso 12 diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aleluia. Amém. Aqui a palavra maravilhar não significa estar contente, mas sim admiração. Amém. Eles estavam tão admirados por aquilo que havia acontecido ao coxo. Aleluia. Então Pedro pergunta: por que estão espantados? Por que estão admirados? Aleluia. Ou por que olhais tanto para nós? As pessoas todas olharam para Pedro e João. Olharam para eles como aqueles que fizeram aquele milagre. Olharam para eles para louvar a eles. Olharam para eles para dizer: oh, vocês fizeram coisa maravilhosa, vocês estão bons. Então eles não. Aleluia. Não olhem para nós. Porque não fizemos isto por nossa própria força. Não fizemos isto por nossa própria virtude. Não fizemos isto porque nós oramos e jejuamos muito. Não fizemos isto por alguma coisa especial. Aleluia. Amém. Porque somos santos. Não. Não é isso que fez este homem andar. Porque talvez alguns começassem a pensar: não, esses são santos mesmo. Se fazem isso, são santos. Como alguma igreja faz. Quando alguém faz um milagre, depois
vai ser o processo de santificação, como se chama? Já me esqueci. Mas pronto, vai ser canonizado. Santo na igreja. Aleluia. Amém. Porque fez milagres, porque fez alguma coisa especial. Não é isso. Pedro João diz que não. Nós não somos santos, nós não temos nada aqui. Neste milagre aqui, não temos nada, não contribuímos em nada. Aleluia. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Porque o povo havia negado a Jesus, gritaram crucificam, no entanto disseram liberta Barabás. Quando Pilatos apareceu com eles para dizer a quem vou soltar. E como ele sabia que Barabás era um criminoso temido, ele achava que as pessoas haviam de dizer solta Jesus, fique com Barabás. Aleluia. Mas não, as pessoas aceitaram o crime. Não é por acaso que o mundo vive crime. Não é por acaso que o mundo vive mal. Aleluia. É aquilo que o homem escolheu. Aceitou, escolheu o crime, negou a justiça. Aleluia. Ok, vamos andar um pouco. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Amém. Vocês mataram o príncipe da vida. Vocês mataram aquele Jesus. Pensavam que não fosse nada. Aleluia. Mas Deus o ressuscitou. E nós hoje estamos dando testemunho da sua ressurreição. Aleluia. Estamos dando testemunho da sua ressurreição. Jesus ressuscitou e está continuando a fazer as coisas acontecerem aos nossos olhos. Amém. Por que os milagres têm que acontecer na igreja? Porque Jesus ressuscitou. Amém. Jesus ressuscitou, por isso as pessoas têm que ser libertas. Jesus ressuscitou, por isso os milagres têm que acontecer. E nós todos devemos orar para que isso aconteça, para que os milagres aconteçam em abundância. Sabemos que estamos a dormir. Estamos a deixar os falsos profetas fazendo milagres. Estamos a deixar os falsos pastores a fazerem milagres. As coisas estão a acontecer, as pessoas estão a correr de um lado para o outro, querem ajuda, querem não sei o quê. Estão a encontrar tudo isso aonde? Na falsidade. O diabo engana as pessoas. Essas coisas. Mas é necessário que nós façamos alguma coisa. É necessário que nós busquemos a face do Senhor. É necessário que todos nós oremos para que o milagre aconteça aqui. Aleluia. Esse é um assunto sério. Irmãos, quando Moisés chegou a Faraó, depois lançou a sua vara, transformou-se em corpo, não é? Aleluia. Então vieram os mágicos. E eles também lançaram as suas varinhas. Aleluia. E se transformaram em corpo. E Faraó endureceu mais o coração de Faraó. Só que naquele momento, a vara de Moisés comeu aquelas varinhas. Aleluia. Amém. Isto mostrava o quê? O poder do milagre feito por Deus. É por isso que nós precisamos de orar. Não para fazer aquilo que o mundo está fazendo. Precisamos de orar para fazermos coisas que possam engolir aquilo que o mundo está fazendo. Aleluia. Amém. As pessoas possam acreditar que Deus está se manifestando. Deus está fazendo as coisas. Aqueles que estão dormindo possam despertar. Vamos fazer alguma coisa. Vamos orar, meus irmãos. E temos que orar dia após dia, buscarmos isso. Ok, continuo no versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este
que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aleluia. Amém. Este é um milagre que aconteceu na presença de todos. Estava cheio. Mais do que 5.000 almas que estavam naquele lugar. E isso aconteceu na presença de todos. Não havia segredo nenhum. Aleluia. Porque Deus, quando manifesta o seu poder, não faz segredo. Amém. Deus não faz segredos. Irmãos, se você buscar a face do Senhor, se você buscar o poder de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Amém. Aliás, temos que buscar para acontecer do que aquelas estão acontecendo. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dando, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Amém. Desde a antiguidade já se falava dos sofrimentos de Cristo, já se falava da sua morte, em Isaías, enfim, todos os profetas falaram, aleluia, que Jesus iria morrer para que nós fôssemos salvos. Amém. Pedro diz que eu sei que vocês negaram a ele, entregaram Jesus a morrer, mas porque eram ignorantes. Amém. Quantos ignorantes nós temos ao nosso redor? Quantas pessoas não conhecem a verdade? E muitas delas estão fazendo coisas contra a vontade de Deus. Porque não conhecem, são ignorantes. E nós, o que é que estamos a fazer? Vamos dizer às pessoas. Amém. Mostra a pessoa que está pecando com ignorância. Precisa de conhecer a Jesus. Precisa de conhecer a verdade. Aleluia. Às vezes olhamos e dizemos, aquele é religioso, aquele não tem pastor, aquele é evangelista, aquele não sei o quê. Ignorante. Estamos a deixar morrer a ignorância. A Deus que fizeram isso por ignorância. Mas Pedro dá a solução no verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Amém. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério. Pedro estava falando, estava pregando exatamente para que houvesse paz entre aqueles judeus e Deus. Amém. Eu sempre tenho dito aqui, é bom as pessoas se envolverem para conseguir acordos de paz, cessar guerras, não sei o quê. Mas a Bíblia em nenhum lugar fala disso. Aleluia. A Bíblia, quando fala de paz entre os homens e Deus. Amém. A Bíblia nos incentiva a trabalharmos para que haja paz entre os homens e Deus. Não é essa de, foi de cara fazemos calar as armas, fazemos não sei o que, isso é para o orgulho dos homens. Não é essa paz que interessa a Deus. É a nossa paz com Ele. Porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Em Isaías 59, 1 e 2. O pecado nos separa de Deus. Mas quando nos arrependemos, arrependei-vos. E se vocês se arrependerem, então serão apagados os vossos pecados e virão os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Terão paz. Aleluia. É isto que é necessário. É isto que nós temos que fazer. Para que haja paz entre os homens e Deus. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas
desde o princípio. Aleluia. Nós vemos aqui Pedro entrando um pouco na escatologia. Olhou, Deus lhe mostrou o que iria acontecer. Este Jesus seria retido nos céus. Aleluia. Os céus iam manter ele até que o tempo terminasse. O tempo do gentio, o tempo da graça. Este tempo que o evangelho está sendo pregado para que as pessoas se arrependam, se convertam. Aleluia. Mas o fim está chegando, em que os céus vão libertar, Jesus vai voltar. Amém. Aleluia. Aqui onde Pedro teve essa visão escatológica, resumiu só muito. Os 2 mil anos que nós temos, todos esses passados, aleluia, estão dentro deste versículo. Até o tempo em que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Vamos final. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, os irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aleluia. Amém. Isto está escrito em Deuteronômio 18, verso 15. Pedro recorre ao Velho Testamento para mostrar aquilo que estava acontecendo naquele momento. Diz: Moisés disse: Deus levantará um outro profeta, a esse a vez de ouvir. Amém. Não é por acaso que nós não adoramos, não adoramos, adoramos no sábado, no domingo, na sexta-feira, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Aleluia. Amém. Porque Jesus não disse que temos um dia específico para adorar. Ele mesmo quebrou a guarda do sábado. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Depois, Moisés já levantará um profeta como ele. A esse ouvirei. Amém. Porque Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. E esse profeta que havia de vir, como Moisés, iria libertar o povo da escravidão do pecado. Aleluia. Amém. Iria libertar o povo da escravidão do pecado. Por isso que tudo que Moisés fez para tirar o povo do Egito, Jesus também fez. Aleluia. Só que Moisés não entregou a sua vida para ser morto, para sair o povo do Egito. Não. Eles tiveram um cordeiro. Sacrificaram um cordeiro. Amém? Para servir de cobertura. Tirou o povo do Egito. Aleluia. A Bíblia diz: a esse ouvireis. E o mais interessante é isso. Em Marcos 9, verso 7 e Lucas 9, verso 35, nós podemos perceber na transfiguração, quando Jesus subiu para a oração no monte, com Pedro e João. Depois de ter a visão que tiveram, Pedro disse: vamos fazer aqui tendas para você, Jesus, para Moisés e Elias. Aleluia. Lembram-se disso? Está nas vossas Bíblias, está nesses versículos aí, de Lucas e Marcos 9, 7. Aleluia. Amém. Então, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, escutai a ele. Amém. Ouçam a ele. Isso vem mais uma vez confirmar aquilo que Moisés havia dito: virá um profeta, a esse ouvirei. Aqui Deus diz pessoalmente: este é o meu filho amado, a ele ouvirei. Amém. Portanto, nós temos que escolher a quem ouvir. Aleluia. Moisés
coloca-se na posição. Quando João Batista veio ao mundo, ele pregou, ele batizou. Aleluia. Mas quando os seus discípulos foram dizer, oh Senhor, os discípulos dele estão pregando. Aleluia. Os discípulos dele estão pregando. Então, nesse momento, o que ele faz? Aleluia. Ele diz, é importante que eu diminua e Cristo cresça. Amém. É exatamente isso que estava acontecendo. Ele estava dizendo, Moisés estava dizendo, eu tenho que diminuir para que esse outro profeta que Deus irá levantar possa crescer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais aqui? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de entre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro o enviou a vós, para que nisto os abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Aleluia. Deus havendo prometido abençoar todas as nações, pela semente de Abraão. Falamos muito isto, da semente de Abraão, que apesar de Abraão ter tido Isaac, filho de Agar, aliás, desculpe, Ismael, filho de Agar, como seu filho mais velho, e depois Jesus, ou Isaac, filho de Sara, como mais novo, Deus disse, em Isaac serão benditas. Amém. E é assim. Aleluia. E é assim. Nós podemos ver hoje os árabes estão próximos ali a Israel. Aleluia. Eles entendem que são irmãos. Amém. Só que vamos ver, os radicais islamitas hoje não são aqueles países. A Arábia Saudita estava a tentar acordos com Israel. Então, não são eles que estão em problema. O problema está lá do Irã, está lá da Pérsia, lá. É onde há problemas com Israel. Então, aqueles árabes estão a ser usados hoje. Amém? Estão a ser usados. Mas por quê? Porque Deus disse que abençoaria a Ismael e seria pai de 12 nações. Amém. Então, essa bênção de Ismael já recebeu, são nações ricas, eles têm essa bênção. Aleluia. Aquele deserto está sendo transformado em um paraíso. Amém. O Dubai hoje era deserto aqui, era lugar dos pescadores quando iam à praia. Vai fazer. Amém. Não iria abandonar a semente de Abraão. Amém. Mas a promessa foi feita do qual descendeu Jesus. Ok. Passamos esse ponto. Vamos a começo das perseguições. Aleluia. O milagre já havia acontecido. A pregação de Pedro já terminou. Então, aqui acontece um outro assunto. 4, 1 a 22. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo,
e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Amém. Ainda estavam falando lá no templo, quando o capitão do templo, que era mais ou menos agentes de segurança do templo, aqueles que velavam pela segurança do templo. Bom, podíamos chamar de polícia do templo. Amém. Então, essas pessoas e os saduceus. Saduceus quem são? Saduceus eram o grupo dos sacerdotes que não criam na ressurreição dos mortos. Amém. Porque haviam dois partidos religiosos, o dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus eram responsáveis pelo sacerdócio, os fariseus responsáveis pelo ensino da palavra de Deus. Por isso que Gamaliel, o grande instrutor, era fariseu. Paulo era fariseu. Enfim, tantos outros eram fariseus, pessoas que se dedicavam ao ensino da palavra de Deus. Os saduceus já eram sacerdotes. Amém. Então, os sacerdotes, o capitão do templo e os restantes saduceus ficaram ofendidos. Por quê? Porque Pedro e João falaram da ressurreição, pregaram sobre a ressurreição, mostraram que Jesus ressuscitou, está vivo, está fazendo as coisas acontecerem. Amém. E isso foi questão já para levantarem-se chateados com isso e os prenderam. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia. Não é pequena coisa, não. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Amém. Este é o conselho que fazia os julgamentos do tempo. Incluía os saduceus, tanto aqueles, todos os sacerdotes, e o sumo sacerdote era o presidente do conselho. Amém. Então, reuniu-se o conselho para poder julgar a Pedro. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aleluia. Amém. Então Pedro volta praticamente a fazer a mesma mensagem que ele fez para o povo. Ele passa esta mensagem do sacerdote, acusando-os de terem matado a Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E ele diz que Jesus é a pedra rejeitada, a pedra de esquina. Sempre que a Bíblia fala da pedra de esquina, a pedra rejeitada, está falando de Jesus. Amém. Porque em Jesus Israel tropeçou. Aleluia. Em Jesus os judeus tropeçaram. Não perceberam que ele é o Messias. Crucificaram a ele, tropeçaram. E se até hoje continuam a ser guardados pelo Senhor pela sua misericórdia e pela sua graça, na expectativa de que o remanescente de Israel será salvo. Amém. Mas muitos judeus não são salvos. Muitos judeus até hoje não creem em Jesus. Tropeçaram, não perceberam ainda que Jesus é o Salvador. Existem alguns que estão aceitando Jesus, mas a maioria deles mantém-se naquelas tradições. Amém. Jesus foi pedra de tropeço para eles. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Em nenhum outro nome.
Só o nome de Jesus é que nos pode salvar. Somente Jesus é o Salvador. Inventar nomes, aparecer porque eu sou não sei o quê, porque aquele é profeta de não sei quantos, porque aquele é Salvador, porque aquele é brincadeira de mau gosto. A Bíblia diz que só há um nome. Amém. Debaixo da terra só temos o nome de Jesus. Aleluia. Ou debaixo do céu, né? Só temos o nome de Jesus. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Amém. Quando Pedro e João responderam ousadamente às questões que eles levantaram, às vezes que eles ficaram espantados, admirados, porque souberam que Pedro e João eram pescadores. Aleluia. Eram pescadores, simplesmente pescadores, analfabetos, mas responderam com conhecimento de causa. O Espírito Santo os guiou, tal como Jesus disse: quando vos levarem para os tribunais, não tenham medo, não se preocupem, porque o Espírito na determinada hora dará a palavra. Aleluia. E eles responderam segundo o Espírito Santo. Amém. E vendo estão com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Aleluia. Aquele conselho estava lá com o homem, o coxo curado. Aleluia. Eles viam. Não podiam dizer que não aconteceu, porque já tinha acontecido. O povo viu. Aleluia. Não tinham como condenar aqueles homens. Não tinham como castigar aqueles homens. Porque o povo havia de se levantar contra eles. Então, o que eles fazem? Saiam lá um bocadinho. Aleluia. Saiam lá um bocadinho. Então, conferenciaram entre eles. Como nós dizemos em dialeto, vamos machibunga. Aleluia. O que vamos fazer agora? Porque aquele homem foi curado de fato. Todos nós o conhecemos. Ele foi curado. Aleluia. E aí onde eu digo que nós temos que orar para que milagres possam acontecer. E não milagres pequenos, milagres grandes. Aleluia. Milagres que possam engolir tudo que estão fazendo lá fora. Amém. Então conferenciaram, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Amém. Eles lhe colocaram uma questão muito forte. Sabiam que são sacerdotes, são saduceus, creem em Deus. Então eles dizem: ok, se vocês dizem que são de Deus, agora a quem convém obedecer? A Deus ou a vocês? Porque nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos. Vimos Jesus a fazer. Aleluia. Ouvimos o que ele disse: se crerdes, fareis obras maiores do que estas que eu estou fazendo. Então nós não podemos deixar de fazer isso. É aquilo que ele nos mandou. Este profeta da dimensão de Moisés, que a Bíblia diz: a ele ouvireis. Deus disse: a ele escutareis. Aleluia. É esse que nós estamos ouvindo. Agora, quem são vocês? Glória a Deus. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo
porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aleluia. Quando o milagre é de Deus, vai atrair o povo. Aleluia. O povo estava lá. Os sacerdotes queriam julgar aqueles dois homens, Pedro e João, mas o povo estava lá. Aleluia. E eles disseram, por causa do povo não podemos fazer nada. Porque isto tem no povo. Todos estão a ver o milagre acontecer. Vamos deixar ele. Aleluia. Vamos deixar eles ir. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Aleluia. 40 anos. Nasceu um coxo. Aleluia. Então não havia coxo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos levantar para orarmos. Terminamos aqui. E no próximo dia vamos continuar. Amém. Portanto, a consequência daquele milagre, pregação, depois da pregação foi a perseguição. Aleluia.